Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Hoje estamos na 45ª aula aqui do curso de Cálculo 1 e o nosso assunto de hoje é substituições trigonométricas. Nessa aula eu quero mostrar para você como é possível utilizar esses tipos de substituições para simplificar, determinadas raízes que aparecem aí quando nós estamos integrando. Vem comigo! Bom, pessoal, então nessa aula aqui de substituição trigonométrica, eu começo trazendo para vocês essa tabela, e essa tabela, ela vai me dizer a expressão que vai aparecer dentro da integral, e de acordo com a expressão que aparecer dentro da integral, eu tenho uma substituição trigonométrica adequada e, juntamente com ela, uma identidade adequada a ser utilizada. Então, o primeiro caso aqui, se dentro da integral aparece uma expressão da forma raiz de a² menos x², a substituição trigonométrica adequada vai ser essa aqui, ó, x igual a seno θ. Então, eu vou fazer esta substituição trigonométrica e utilizar, juntamente com esta identidade trigonométrica. 1 menos seno ao quadrado igual a cosseno ao quadrado. Aqui, a variação em θ, nesse intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, é para que eu tenha garantia, de que a função seno é uma função inversível. Então, eu passo aqui de x para θ, e ao voltar, depois, ao final da integração, eu posso substituir θ por seno a menos 1 de x sobre a. Tá? Bom, no segundo caso, nós temos uma expressão da forma raiz de a² mais x². Nesse caso, a substituição trigonométrica mais indicada será x igual a tangente de θ, onde θ vai variar aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2, novamente para que eu garanta que a tangente é uma função inversível. Tá? E, juntamente com essa substituição, nós vamos utilizar a seguinte identidade trigonométrica. 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver, de maneira bem clara, tudo isso funcionando através dos exemplos. Tá? Vamos ao terceiro e último caso. Se dentro da minha integral aparecer uma expressão, então, da forma raiz de x² menos a², a substituição trigonométrica mais indicada será x igual a secante θ, onde o θ pode estar variando aí, entre 0 e π sobre 2, aberto aqui no π sobre 2, ou ainda entre π e 3π sobre 2, aberto no 3π sobre 2. Novamente, esses intervalos aqui são para garantir que a secante será uma função inversível. Tá? E, juntamente com essa substituição trigonométrica, nós iremos utilizar a seguinte identidade. Secante ao quadrado menos 1 é igual a tangente ao quadrado. Vamos ao primeiro exemplo. Bom, no primeiro exemplo, então, nós temos aqui, determine a integral de raiz de 9 menos x² sobre x² dx. Nesse caso, nós vemos que no numerador apareceu aqui uma expressão como no primeiro caso aqui, uma expressão da forma raiz de a² menos x², e nesse caso o nosso a é 3. Ok? Então, quando a gente olha aqui, nós vemos que aqui é raiz de 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Então, a substituição trigonométrica mais indicada é x igual a seno θ. No caso, como a está valendo 3, então x será igual a 3 seno θ. Se x é 3 seno θ, dx vai ser o quê? 3 vezes a derivada do seno, que é o cosseno, dθ. Então, substituindo aqui na integral, nós vamos ficar aqui dentro da raiz com raiz de 9 menos 3 seno θ ao quadrado, que é 9 seno ao quadrado de θ. Aqui embaixo, olha, x, que é 3 seno θ ao quadrado, então vai dar 9 seno ao quadrado. E no lugar do dx, nós vamos colocar 3 cosseno θ dθ. Está aqui, ó, 3
cosseno θ dθ. E agora, aqui dentro, olha, se nós colocarmos o 9 em evidência, vai ficar 9 que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ. E aí é a hora de nós utilizarmos a identidade. Olha, 1 menos seno ao quadrado igual a cosseno ao quadrado. Então, aqui dentro da raiz, eu vou colocar o 9 em evidência, tá certo? E vou utilizar aqui 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. Aí, o 9, raiz de 9 é 3, então vai sair fora da raiz 3, vezes esse 3 aqui, 9, com esse 9 vai cancelar. Então, as constantes foram canceladas aí. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, no intervalo que nós estamos trabalhando, o cosseno é positivo, então raiz de cosseno ao quadrado é o próprio cosseno, que multiplicado por esse cosseno aqui, vai dar cosseno ao quadrado no numerador. Então, eu vou sobrar aqui simplesmente com a integral do cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Né? E aqui nós temos, né, cosseno sobre seno é cotangente, então eu vou ficar com integral de cotangente ao quadrado de θ. E nós vamos utilizar aí uma identidade trigonométrica que nos diz o seguinte, que cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado menos 1. Né? E aí nós sabemos, já vimos aí que a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Então, integral de cossecante ao quadrado é menos a cotangente. Integral de menos 1 é menos θ, está aqui, mais constante. Bom, feito isso, né, o resultado da minha integração está em θ. Mas o interessante é nós obtermos o resultado em termos de x. Então, eu posso voltar aqui, olha. Se x é 3 seno θ é x sobre 3, e θ, então, será seno a menos 1 de x sobre 3. Então, eu vou, onde tem θ, eu vou colocar seno a menos 1 de x sobre 3. Então, o resultado final da minha integração vai ficar menos cotangente do seno a menos 1 de x sobre 3, menos o seno a menos 1 de x sobre 3, mais constante. Tá? Então, nós vemos aí, né, que as substituições trigonométricas, elas nos ajudam a simplificar o cálculo de integrais, né, onde aparecem expressões desse tipo. Agora, nós vamos ver mais dois exemplos, né, um onde nós temos uma expressão nesse formato e o outro nesse formato. Vamos a eles, então. Né? Exemplo 2. Então, neste caso, determinar a integral de 1 sobre x² raiz de x² mais 4 dx. Tá? Nesse caso, né, como aqui nós temos x² mais a², onde o a vale 2, a substituição mais indicada é x igual a tangente de θ, ou seja, x igual a 2 tangente de θ. Né? Nesse caso, então, a diferencial de x vai ser 2 vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de θ, né, dθ. Bom, substituindo isso, então, na integral, não é? Onde tem dx, nós vamos colocar 2 secante ao quadrado de θ dθ. Então, está aqui, ó, 2 secante ao quadrado de θ dθ. Aqui embaixo, x ao quadrado vai ser 4 tangente ao quadrado, está aqui. Raiz aqui, né, de x² mais 4 vai ser raiz de 4 tangente ao quadrado mais 4. Né? E agora, eu vou aqui dentro da raiz colocar o 4 em evidência. Né? Então, vai ficar 4 que multiplica 1 mais tangente ao quadrado, e nós vamos usar a identidade. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. E raiz da secante ao quadrado, nesse intervalo que nós estamos trabalhando, a secante é positiva. Então, raiz de secante ao quadrado vai ser simplesmente a secante que aqui está. O 4 que eu pus em evidência, quando eu extrair a raiz de 4 é 2. Com esse 2 aqui vai haver um cancelamento. Tá? Então, esse 2 vai embora com a raiz de 4 aqui. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Raiz de secante ao quadrado é secante. Então, está aqui. Ok? Então, tangente ao quadrado vezes 1/4. Esse 1/4 está aqui, né? Lá em cima, esse 2 cancelou com raiz de 4. Né? E aqui apareceu a secante. Ok. Agora, se nós simplificarmos, né? Secante ao quadrado sobre secante é simplesmente a secante. Aqui embaixo eu vou ficar com tangente ao quadrado de θ, né? E aí, como 1 sobre tangente ao quadrado é cosseno
ao quadrado sobre seno ao quadrado, e secante é 1 sobre cosseno. Simplificando aqui, nós vamos ficar com cosseno sobre seno ao quadrado, né? E agora essa integral aqui é bem simples, né? Nós vamos utilizar aqui a regra de substituição. Nós vamos chamar U de seno θ, né? E o nosso du vai ser quem? Cosseno θ dθ. Então, chamando U de seno θ, aqui embaixo vai ficar U ao quadrado, né? E cosseno θ dθ é o nosso du. Então, nós vamos ficar com 1/4, integrando U a menos 2, né? Isso é menos U a menos 1, que é menos 1 sobre U, mais constante. Lembrando que U é igual a seno θ, nós substituímos aqui, e agora, né, nós precisamos voltar, de alguma maneira, né, para x. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos saber, né, qual é a expressão para seno θ em termos de x. Então, nós vamos construir aqui um triângulo retângulo, né, que nos fornece a relação adequada, né, tangente de θ igual a x sobre 2. Como nós sabemos aqui, né, que a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, no meu triângulo retângulo, né, o cateto oposto deve medir x e o cateto adjacente deve medir 2. Né? E aí nós concluímos então que o seno de θ, né, deve ser, né, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Como é que nós encontramos a hipotenusa? Né? Nós utilizamos essas duas medidas aqui e aplicamos o teorema de Pitágoras, né? Que vai nos dizer que a hipotenusa, nesse caso, deve medir raiz de x² mais 4. Então, eu chego que seno θ vai ser cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é raiz de x² mais 4. Substituindo aqui x sobre raiz de x² mais 4, nós vamos ficar com esta expressão e, portanto, a integral de 1 sobre x² vezes a raiz de x² mais 4 dx vai ser dada por menos 1/4 de raiz de 4 mais x² sobre x, mais constante. Bom, terceiro e último exemplo, né? Determine a integral de 1 sobre a raiz de x² menos a² dx, né, quando a é maior que zero. Bom, aqui nós vemos que nós temos uma expressão da forma raiz de x² menos a². Então, a substituição mais indicada, né, é x igual a secante de θ. Nesse caso, a diferencial dx vai ser dada por a vezes a derivada da secante, que é secante vezes tangente, dθ. Né? Então, substituindo, né, na integral, nós teremos o seguinte, olha, onde tem dx, né, vai ser a secante θ tangente θ dθ. A secante θ tangente θ dθ. Aqui embaixo, raiz de x ao quadrado, então vai ficar a² secante ao quadrado, né, menos o a². Aí aqui eu já coloquei o a² em evidência. E a relação que nós vamos utilizar agora é que secante ao quadrado menos 1 é tangente ao quadrado. Né? E aí, raiz de tangente ao quadrado vai ser simplesmente tangente. Né? Nós vamos cancelar, então, tangente com tangente. Raiz de a² é a, porque a é positivo. Então, eu vou ficar simplesmente aqui com secante de θ dθ. Tá? E aí nós já vimos aí em aulas anteriores, né, que a integral da secante é ln do módulo da secante mais a tangente, mais constante porque a nossa integral é uma integral indefinida. Né? E agora nós temos que voltar para a variável original, que era x. Bom, novamente nós vamos construir o nosso triângulo retângulo, né, de acordo com a substituição que nós fizemos. Secante θ é x sobre a. Então, isso significa que o cosseno tem que ser igual a sobre x. Então, cosseno θ é a, que é cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que deve medir x. Né? Se eu sei que o cateto adjacente aqui, né, mede a e a hipotenusa mede x, eu posso encontrar aqui, não é, o valor do cateto oposto aplicando Pitágoras. E aí nós vamos encontrar que o cateto oposto vai medir raiz de x² menos a².
O que significa, não é, que a tangente de θ, não é, vai ser o quê? Raiz de x² menos a² sobre a. Tá aqui, ó. Raiz de x² menos a² sobre a. Né? E a secante de θ nós sabemos daqui que ela vale x sobre a. Ok. Aqui, como está no mesmo denominador, eu posso escrever x mais essa raiz dividido por a. Né? E separando aqui, aplicando a propriedade logarítmica, isso aqui é ln do módulo de x mais essa raiz, menos o ln do módulo de a. Por que eu separei assim? Porque eu vou englobar esse ln do módulo de a, né, mais c, numa mesma constante que eu estou chamando aqui de C1. E aí nós encontramos a primitiva, né, desta função aqui, que é 1 sobre raiz de x² menos a². Uma primitiva para ela é qualquer função dessa forma, mais constante. Ok? Bom, pessoal, então, vejam vocês aí, né, que as substituições trigonométricas são muito, né, úteis quando nós temos uma dessas três expressões dentro da integral, né? Raiz de a² menos x², raiz de x² menos a², ou ainda raiz de x² mais a². Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Um abraço a todos.